Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao 3D na Veia. Você está assistindo Gerenciando os Servidores 2019 com foco em empresa. Neste vídeo eu vou estar dando um pouquinho de ênfase e relembrando algumas dicas de firewall. Eu vou estar indicando o WebMin, que ele é um gerenciador gráfico de servidor, digamos. Vocês vão entender o que ele significa. O Squid e o Sarg. O Squid eu já passei, mas eu vou estar passando sobre um plugin no qual é muito importante quando a gente está num servidor e esse servidor é membro de um AD. Por exemplo, a gente fez um proxy em um servidor, mas o AD está em outro servidor. Então esse proxy ele tem que ser membro do servidor que está com o Active Directory instalado. Para isso existe um plugin que faz a união por grupos do CentOS, do Squid, com o grupo do AD. Então a gente consegue fazer regras através de grupo do AD envolvendo o proxy firewall do Linux. Isso é bem legal. Vamos nessa então. Eu vou explicar agora como é que funciona. Bom, vou aqui na dica de firewall. Uma coisa é a seguinte, ó, tem bastante gente com dúvida sobre isso aqui. Eu vou deixar algumas coisas na descrição, o link para baixar, coisa e tal. Mas olha só, o que é TS? O TS significa conexão remota. Conexão remota de um computador para o outro. Eu quero que vocês gravem esse sistema no qual eu gravei aqui, ó, por exemplo. Ó, usa quando precisa conexões remotas de fora para dentro. Ele faz o iptables -a pre-routing da tabela NAT. Quando for pre-routing, post-routing é a tabela NAT e tem a ver com a internet, sempre com a internet e a rede externa, que tem o IP externo do nosso modem, certo? Bom, ele está pegando a conexão que está indo pro IP do modem via TCP. Ele está habilitando essa porta 3390 e destinando a esse computador na porta 3389. Esse 3389 é a porta de conexão remota. Essa porta aqui é importante a gente conseguir ter um roteador que ele possibilite liberar a porta, porque essa porta é liberada no roteador, além de ser liberada no computador. O Windows, por exemplo, ou qualquer computador, ele já identifica o 3389 como porta padrão de conexão remota. Então, quando tem necessidade de sair de fora para dentro, esse exemplo aqui resume tudo isso. Agora, usa quando precisa sair de dentro para fora. Quando é para usar essa regra aqui. Por exemplo, essa regra aqui se usa o seguinte: eu tenho um servidor web e eu quero publicar ele para o mundo. Nesse caso, eu estou com um servidor de SMTP de e-mail numa máquina que é nossa, por exemplo, e eu quero
que esse servidor de e-mail seja enviado para o nosso roteador, que no nosso roteador vai estar com a porta 25 liberada, e ele vai conseguir enviar para outros e-mails como Gmail, Yahoo, Outlook. Então é isso que significa essa regra aqui. Sempre quando a gente quer sair da nossa máquina, tornar pública para o mundo, então se usa esse tipo de regra aqui. Esse tipo de regra aqui, o do iptables-t nat preroute deport 80 redirect, significa que ele está pegando toda a conexão de rede que vai para a internet, que tem a porta 80, ou seja, toda a conexão de servidor web toda, e está redirecionando para a porta 3128. Agora, para vocês que não sabem ainda, o conjunto dessas três regras aqui é o que a gente conhece como proxy e firewall, que as pessoas criam para burlar firewall e a internet, bloqueio de internet. Nada mais é do que essas três regras juntas em algum lugar remoto do mundo. Feito? Agora eu vou para a próxima. O WebMin. O WebMin, eu vou entrar aqui no site. Vou entrar no site aqui. O WebMin, ele é um gerenciador. Ele permite administrar servidores, serviços de servidores de forma gráfica. Ele é muito bom. E eu aconselho vocês a instalar ele para usar principalmente junto com o servidor Samba ou com o Squid. Com o Squid praticamente é usado o tempo inteiro, porque ele facilita muito a vida. Como a gente está usando o CentOS, a gente pegaria esse RPM aqui, ó, botão direito, copiar, instalaria ele, ou então vem em Downloads, e aí é só seguir o passo a passo, mas não tem mistério. A gente pega o download, chega no terminal e cola e instala. Pode instalar com RPM, ou então, se for baixar o pacote avulso, tu pode descompactar e instalar. Só que volta e meia ele atualiza. Então é para isso que a gente tem essa opção de criar um repositório, indo em /etc /yum.repos.d/webmin.repo. Esse webmin.repo é o nome do repositório. Lá dentro a gente vai colar essas linhas aqui, exatamente essas linhas aqui. A gente pega, copiar, e dentro desse arquivo aqui que a gente criou, que está aberto, a gente cola e depois a gente sai salvando. Depois que a gente salvou, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que fazer o yum update -y. Ele vai atualizar o repositório, ele vai encontrar esse novo repositório, e depois de feito o update, a gente vem e digita o comando yum -y install
webmin, beleza? Depois dele instalado, a gente precisa acessar o webmin com esse endereço aqui, https:// o nome do IP nosso e a porta é 10.000. Essa porta, se não tiver aberta no nosso computador, então a gente tem que abrir ela com esse comando aqui. Enfim, fica mais ou menos assim. Tô no diretório yum.repos lá dentro do /etc. Aqui nesse cantinho aqui tá o nosso arquivo. Eu vou abrir esse arquivo para vocês verem como é que ficou. Exatamente as linhas que eu colei. Certo? É só isso. Só fazendo assim a gente cria o nosso repositório. E essa forma a gente consegue criar repositórios de todo tipo quando a gente quer repositório. A gente vai no site lá, procura os repositórios, vê a URL base dele e faz exatamente como a gente fez aqui. Certo? É assim que se cria um repositório no CentOS. Depois a gente só vem aqui no navegador e vamos digitar aqui o nome do IP 192.68.5.1. E uma coisa que eu me esqueci, é importantíssimo, tem que instalar o HTTP, senão ele não vai funcionar. E bota a porta 10.000. Ele vai dar um aviso que não é seguro, blá blá blá. Ele já instalou pra gente já praticamente um certificado autoassinado. E aqui tá o nosso webmin. Vou entrar nele. Eu não vou estar explicando muito as funcionalidades dele, é só para dar uma dica para vocês que o webmin tá aí para ser usado e existe. Aqui ele dá uma medição do nosso hardware. Essa é a página principal dele, como vocês podem ver, é bem completo. Toda vez quando a gente instala um serviço no nosso servidor, ele aparece aqui. Como vocês podem ver, eu tenho o postfix, o DHCP, o bind, o servidor web, que é o Apache. Eu tenho, por ter o postfix, eu também tenho a caixa de e-mails e o SSH. Se eu fosse instalar o Samba aqui, também apareceria aqui para mim o servidor de arquivo Samba. Se eu fosse instalar o FTP, apareceria aqui também para mim o FTP. E assim sucessivamente. O Squid, a mesma coisa. No webmin, vou confessar que a gente usa muito mais o Squid do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque ele vai te dar a opção ali de tu copiar e colar a URL na qual tu quer bloquear. E aí ele vai te dar as opções de bloqueio ou liberamento. E aí é fácil, é só escolher uma ou outra. E aí a gente vai aplicando as regras. A gente cria um arquivo lá no /etc/squid bloqueados, por exemplo, sites bloqueados. Aí depois a gente cria um arquivo sites liberados, e aqui dentro a gente apenas indica aquele arquivo que já existe para ele ir usando, e aí a gente só vai alimentando essa lista. Então fica bem mais fácil. Aqui tem várias outras coisas também, tem firewall, tem agulha de banda, o hardware, clusters, tem
automação de eventos aqui para fazer backup. Tem em português também. Tem módulos para ser instalado. Aqui, acho que é aqui. Ó, a gente tem usuários e grupos que vão usar o WebMin. Bom, ele é bem completo. Fica aí a dica então. Vou fechar aqui. Fecha aqui. Vou fechar aqui também. Agora, essa aqui é a melhor delas. A gente instalou o Samba 4 como servidor domain, com Active Directory aqui, coisa e tal, beleza. Só que lá, nesse servidor aqui, a gente tem o firewall e também tem o proxy. A gente vem nesse aqui, instala o Samba. Ao invés, na autenticação, ao invés de colocar DC, a gente vai colocar member, de membro, para esse servidor ser membro do nosso servidor principal do AD. Após ele entrar no domínio desse servidor aqui do Samba, que é o principal, onde eu crio usuários, grupos, GPOs, lá no Squid, squid.conf, aqui a gente tem uns parâmetros a ser usado. Esse parâmetro aqui, no caso, seria uma forma nova de se fazer, que é se fosse instalar pacotes avulsos do Samba, e não o Samba 4 como pacote inteiro, como a gente fez nesse aqui, certo? Desconsiderando esse aqui, se a gente fosse instalar o servidor Samba como membro dessa forma aqui que a gente fez, a gente lá nesse diretório, a gente tem esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo, ele é como um motor, assim como no Java, quando a gente precisa se conectar com MySQL, existe um motor de drivers, e é exatamente isso que é esse arquivo aqui, que não fica aqui nessa partezinha aqui, ele fica aqui, exatamente aqui, barra usr, barra local, barra samba, barra bin, barra ntlm, underline off. Beleza? Aqui a gente está chamando esse programa, dizendo que o Squid está na versão tal. O Squid que eu estou instalado nessa aqui é 3.5, então aqui a gente botaria 3.5, beleza? O DNS, os servidores DNS aqui nesse caso, como se trata da internet e não do servidor local, a gente teria que botar um endereço de DNS válido, para que ele buscasse mais rápido e resolvesse os nomes mais rápido, de forma eficaz. Beleza? Aqui tem todas as regras, coisa e tal, que eu já passei, mas aqui, ó, onde está escrito grupos do AD, isso aqui também vale para o Windows Server 2000 e Windows Server, digamos. Se eu tenho Linux com esse AD,
eu quero ser membro do AD principal que está no Windows, também é feito a mesma coisa. Não muda nada. Beleza? Então a gente tem que dizer o seguinte, ó, a gente vai fazer uso de uma ACL externa que tem um tipo de grupos underline NT. Esse NT é de Windows. Associem esse NT com Windows NT. Em resumo da história, é o Windows. Então a gente tem que relacionar a ACL, o tipo da ACL externa, com o grupo do AD. Que quando fazer o login, ele vai consultar os grupos que o nosso winbind nos traz, que é o comando wb info espaço "-g". Aí ele traz toda a relação dos grupos, como eu mostrei na aula passada. Então aqui a gente vem e diz, começa a criar ACL acesso restrito, pertence a uma ACL do estilo do tipo externo, que faz referência ao grupo do Windows, aos grupos do Windows. Que grupo seria esse do Windows? Seria esse grupo que a gente criaria lá no Windows ou no nosso servidor AD do Linux, certo? De novo, esse arquivo aqui é responsável por trazer a relação dos grupos do AD que existe no AD, tanto no nosso Linux, ou se for um AD do Windows, a gente vai criar esse grupo. Aqui no Squid, então a gente diz que esse grupo vai se relacionar com uma ACL externa chamada restrito. E por aí a gente vai criando essa relação. Resumo da história: quando a gente botar sites aqui para ser liberados, para ser bloqueados, e o usuário tanto do Linux quanto do Windows no AD, a gente consegue separar de forma criativa o controle de quem tem acesso e de quem não tem acesso. Como no AD o objetivo principal é a divisão dos setores, né? Vai ter o setor A, setor B, setor C, e nesses setores vai ter pessoas com privilégios diferentes. Então pensando nisso que essa forma aqui é bastante interessante. Agora, se não tiver setores, se for uma coisa meio universal, por exemplo um Wi-Fi da vida, aí isso aqui não é importante. Aí a gente pode fazer de outra forma. A gente, ao invés de dizer que ele vai ser um arquivo de segurança que vai envolver o Windows, a gente pode chamar isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Vou sair do arquivo. A gente pode chamar esse cara aqui, ó. Vamos lá. Barra USR local samba barra bin. Deixa eu ver. Aqui tá o cara que eu falei.
Não, mas não tá aqui não. Deixa eu ver aqui. Ver se eu encontro. Não tá aqui. Deixa eu ver, acho que só aqui onde tá o Squid que ele vai encontrar. Então vamos nesse, deixa eu ver, local lib 64. Não, é aqui, lib 64 squid. Ok, aqui ficam todos os motores de drivers que a gente pode usar aqui em cima, tá? Para fazer a regra. Isso aqui tá errado aqui, tá? Só apagar, não leva mal. Tá? Como vocês podem ver, se a gente não precisar usar esse tipo de parâmetro que tem conexão com o servidor AD e o grupo que no qual a gente cria, se não tem a ver com grupos no geral, então a gente pode usar esse aqui, por exemplo, ó, basic underline smb underline off, ou então esse basic underline ncsa underline off. Esse aqui, ó, ele é bastante usado quando se trata de servidores quando tem apenas Linux. Nas estações, por exemplo, é usado somente esse aqui, certo? Ou esse aqui. Aqui, como vocês podem ver, já mudou a situação aqui, ó. Eu vou entrar no arquivo aqui para ficar melhor. Squid. Vou ter que entrar lá. Beleza. Cara, não vai dar. Bom, enfim. Aqui onde diz ext underline w info underline group underline acl, a gente está chamando deixa eu ver, a gente está chamando aqui em cima. Deixa eu ver. Não, a gente tá chamando lá embaixo, lá. Aqui. A gente tá chamando aqui embaixo. Aqui em cima, provavelmente, não tô certo disso, mas provavelmente vai ser esse ntlm fake underline off, certo? Ou então basic underline smb underline off.
enfim, não tem muito erro, certo? Bom, para ver quem entra, eu vou sair aqui. Para ver quem entra e quem sai do sistema, é preciso instalar o Sarg. O Sarg ele é um controlador de... Ele te dá um gerenciamento de quem entra no sistema, na tua internet, de quem acessa, quem acessou, quando acessou, mês, dia, hora, usuário, máquina. Então ele te dá esse relatório, ele é um gerenciador de relatórios de usuário. Eu também recomendo que instalem o Sarg. Eu não vou estar passando Sarg aqui e nem os outros, porque fica meio que... depende de cada um. Mas essas foram as dicas de hoje. Eu queria só deixar bem esclarecido isso, que isso existe e é real para soluções de mini, média e grandes empresas, tá? Então fiquem refletindo sobre isso e até a próxima e falou!